Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, estamos vendo concordância verbal, ok? E especificamente concordância verbal do verbo ser. Já vimos alguns casos, hoje daremos continuidade. Se você ainda não viu o vídeo sobre concordância verbal do verbo ser, veja aqui no canal, ok? Verbo ser mais sujeito constituído por expressões que indicam quantidade no plural. Então, ó, verbo ser com sujeito constituído por expressões que indicam quantidade. O verbo ser permanece na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele ou ela é. Então, $50 é um preço razoável. Então, vejam que o verbo ser está aqui, constituído por expressões que indicam quantidade. $50 não indica quantidade? Indica, não indica? E indica quantidade no plural. Está no plural. Então o verbo permanece no singular. Vejam aqui, ó. 300 quilos é muita carne. De novo, ó. Verbo ser, constituído por expressões que indicam quantidade, ó, 300 quilos, indica quantidade. O verbo ser permanece na terceira pessoa do singular. Por isso que 300 quilos é muita carne. O verbo ser mais pronome do caso reto. Pessoal, pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando o pronome exercer a função de sujeito ou predicativo, o verbo ser concorda com o pronome. Ok? Eu sou o professor. O verbo ser é um pronome do caso reto? É um pronome do caso reto. Ele indica a função de sujeito? Indica. Ó, eu pergunto. Sou o professor. Quem é o professor? Eu. Eu é o sujeito. O verbo ser concorda com o pronome eu aqui. Aqui eu tenho ó, o sujeito e eu tenho o eu, que é um predicativo. Mas como a regra diz, ó, verbo ser mais pronome do caso reto, aqui ele é um predicativo. O verbo vai concordar com o predicativo, porque o pronome eu é um predicativo. Então, se ele for sujeito, o verbo vai concordar com ele. Se o eu for predicativo, o verbo ser concordará com o predicativo. Ok? Então, ó, sujeito, o verbo ser vai concordar com ele. Por quê? O eu aqui que é sujeito, faz parte, é um pronome do caso reto. Aqui também, o eu, mesmo caso, é um pronome do caso reto. Só que ele é um predicativo. Porém, não importa onde que ele esteja. O verbo vai sempre concordar com ele. Verbo ser mais substantivo próprio. Mais substantivo comum. O verbo concordará com o substantivo próprio. Então, quando eu tiver substantivo próprio e comum, o verbo ser vai concordar com o substantivo próprio. O que é substantivo próprio? Que indica o nome do substantivo, por exemplo, se eu disser cachorro, substantivo comum. Totó, nome do cachorro, substantivo próprio. Vejam aqui, a Maria foi por muito tempo todas as minhas esperanças. Por que ficou aqui, ó? O verbo ser está aqui, substantivo próprio, então verbo ser, substantivo próprio. E aqui eu tenho substantivo comum, não tem? Esperança não é substantivo comum? Só que o verbo concorda com o substantivo próprio. Por que a Maria foi? Porque qual que você tem que concordar? Com o substantivo próprio. Mesmo tendo um substantivo próprio e um comum. Você tem que fazer a concordância com o comum. Agora vejam que esperança agora será sujeito. As minhas esperanças por muito tempo foi a Maria. Mesmo aqui, olha, nós temos o quê? Nós temos o verbo ser aqui agora. E por que concordou com Maria? Porque Maria é um substantivo próprio. As minhas esperanças é substantivo comum. Mas o verbo vai concordar com o substantivo próprio, que é Maria. Verbo ser, mais núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito. No singular, mais núcleo do predicado. No plural, quando o verbo ser ocorrer entre sujeito, cujo núcleo é um substantivo comum, e singular, e um predicativo,
cujo núcleo é um substantivo comum no plural, a tendência é o verbo concordar com o predicativo. Então, o problema são estas dúvidas. Por que aqui não pode ser o problema estas dúvidas? Porque dúvidas é predicativo. Então, eu tenho aqui, ó, problema, substantivo, dúvida, substantivo. Por que aqui eu concordei com dúvidas? Porque, ó, o verbo concorda com o predicativo dúvidas. Então, fica. O problema são estas dúvidas. De novo, substantivo, substantivo. Ok? Só que esse substantivo é predicativo do sujeito. Ele está trazendo uma característica para o sujeito. Por isso que eu concordo com o predicativo. E aqui eu tenho substantivo, substantivo. O que vai concordar? Vai fazer a concordância com o substantivo próprio. Diferente daqui. Ok? Aqui a concordância com o substantivo próprio. Aqui é com o predicativo. Por isso que ficou. O problema são estas dúvidas. E não o problema é estas dúvidas. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê like, comente, ative o sininho das notificações, que toda vez que eu postar um vídeo, você receberá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.